Olá, eu sou Stanza Skeltiga e eu vou ensinar vocês aqui a montar um buquê de noiva no suporte. Esse suporte é super legal porque ele tem bastante espuma floral para poder confeccionar o meu buquê e inclusive tem um reservatório aqui na parte de baixo que a gente tira esse pedacinho, né, do suporte, esse plástico, e tem um tipo de um feltro aqui dentro. Então automaticamente quando a espuma já está molhada, esse reservatório também terá água. Então é só fechar novamente e começar a confeccionar. Para isso já tenho aqui um suporte pronto e onde a gente vai começar a colocar as folhas. Então, normalmente a gente começa fazendo já o esqueleto do meu buquê, que significa que é o tamanho, a largura. Eu vou usar aqui então o meu aspargo plumoso, sempre espetando bem rente a base, né? Não precisa se preocupar em fechar rápido, porque automaticamente quando você vai colocando as flores, a espuma vai se escondendo e no final a gente faz o acabamento. Então espeta aqui bem profundo, né, colocando duas folhas uma em cima da outra para ter realmente um reforço, né, para não ficar tão transparente, porque essa folhagem é a folhagem do aspargo plumoso. É uma folhagem muito elegante, muito tradicional para se usar num buquê. Aqui a gente sempre limpa, né, com a faquinha para não entrar folhas dentro da espuma floral. O importante aqui é a arte, mas também a conservação do próprio buquê. Pelo fato de ter essa espuma, esse suporte, tudo facilita hoje. Então, antigamente não existia nada disso, a gente fazia tudo no arame. E hoje, graças a Deus, nós temos todos esses acessórios que nos facilitam. E o buquê, na realidade, você pode fazer praticamente de manhã e à tarde ainda ele está bonito, porque está confeccionado na espuma. Estou usando agora aqui o Leriopes, uma folhagem também de queda, muito interessante pela sua textura, pela sua cor. Fazemos uma linha, né, mais definida. E como é um buquê onde a noiva vai segurar na mão, nós vamos fazer também a parte de trás, o acabamento, porque quando ela segura esse suporte assim na mão, há necessidade de ter flores assim na queda, mas também na parte de trás, porque para ver o acabamento todo aqui na parte da mão. Isso é uma coisa muito importante, né? Ter tantas flores pela parte de trás como na queda também. Reforçando essa linha que nós fizemos, né, como um balanço assimétrico. Vamos trabalhar com um pouco mais de folhagens, essa é a Rafis. E sempre na espuma, eu aconselho a você utilizar e começar a confeccionar as hastes bem aqui embaixo. Depois vem subindo, subindo, subindo até fechar aqui. Porque se de repente você coloca um monte de flores e hastes aqui em cima, automaticamente a mecânica desse buquê vai ficar mais difícil. Então tente sempre concentrar na parte de baixo e depois automaticamente você vai subindo com as flores. Vamos usar mais folhas de queda. Essa é a folha da Era. Muito interessante também pelo seu formato, pelo seu movimento, porque isso que é dar a sensação, né, do equilíbrio, a sensação do movimento, onde a noiva anda, aquilo não fica muito estático. É muito interessante. Eu acho que aqui de folha nós já estamos bem. Vamos agora aplicar um arame, porque eu quero movimentar essa folha do Anthurium. Primeiro, antes disso, eu seleciono sempre uma folhagem bem tranquila para cobertura de base, uma folhagem verde. Então eu vou primeiro fazer uma aramação, vou virar a folha do outro lado, usamos esse arame 22x40 e eu atravesso aqui, faço esse movimento, dobro a folhinha, venho para cá, deixo uma haste do arame junto com a haste da flor e a outra viro aqui em volta. Né? Corto aqui o excesso do meu arame, vou aqui, corto um pedacinho da haste e para que ela tenha um brilho, eu sempre utilizo esse brilha-folha, que é ótimo, que ele dá um brilho, ele tira esse pó e dá uma certa elegância no buquê. Olha que interessante. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. Por que eu aramei essa folha? Porque eu consigo dar movimento, faço isso, de repente eu posso fazer isso. Então há a possibilidade de fazer várias coisas
quando você arama. E como eu quero ela que é bem retinha, introduzo dentro da espuma floral, posiciono e tá pronto. Vou colocar mais alguma para reforçar esse movimento. Uma folhagem tranquila, para que meu arranjo também fique tranquilo, para que tudo fique em harmonia. Passando novamente o brilha-folha. Uma por cima da outra, olha que lindo que fica. Vou fazer na parte de trás, né, o lado oposto também uma folhinha. Passando também mais uma vez. Que dá um efeito super interessante. Agora eu pretendo colocar o calas, né, que é uma flor, né, elegante, de caule, né, liso. Eu vou colocar ela na extremidade. E o calas, normalmente, a gente não pode cortar ela em bicel, tá? Porque ela é difícil de introduzir dentro da espuma. Então, na realidade, a gente corta ela retinho, que fica muito mais interessante. Então, introduzo, olha que legal que fica. Vou reforçar novamente esse movimento com outro calas, medindo. Muitas vezes acontece de que a haste é muito grossa. Então você tem uma outra técnica onde você pode colocar esse arame, coloca ele assim por cima, faz essa argolinha, né, esse movimento, junta as duas hastes do arame, introduz aqui dentro da espuma floral, dentro do suporte. Muitas vezes acontece, né, dela bater lá do outro lado, mas olha, ela atravessa, percebe? Posiciona onde você quer, introduz dentro da espuma. E aqui sobrou um pouquinho do meu arame, corto o excesso, viro esse arame em volta dessa telinha e espeto de volta. Então, no que eu puxar, no que ela for se movimentar, essa flor não cai. Então, essa é uma técnica muito interessante para se usar, tanto com rosas, com gebras, com flores que normalmente ficam nas extremidades, que tem mais facilidade de cair, né, dependendo do movimento, dependendo do tamanho que é utilizado essas hastes, tá? Então, continuando com esse mesmo processo, vamos fazer a parte de trás, compensando a queda. Esse é um buquê decorativo, diferente, né? Utilizado para noivas mais exóticas, noivas mais ousadas. Aqui eu vou utilizar esse mesmo arame 22x40, vou fazer essa molinha. Só que nesse momento eu vou cortar todas as hastes, né, do arame para espetar ela reto dentro da espuma. Por que eu fiz isso? Porque ela tem molinhas, então ela também não sai fácil da espuma floral, porque não tem como fazer a garrinha. Então eu só introduzo aqui, pronto. Vamos colocar mais uma. Fazer o mesmo movimento para ela ficar mais áspera. E normalmente, quando a gente confecciona um buquê, é importante que você tenha visão na frente, na hora que você vai montar. Não coloca ele deitado, coloca ele realmente de frente para você, porque é como se fosse um espelho, na onde você vai ter a visão de como tem que ser o buquê, o tamanho, a largura. E tem que ser proporcional à noiva, né? A altura da noiva, o tipo do vestido, o tipo da pessoa, né? Porque na realidade, tudo é conforme o estilo da pessoa. Às vezes ela é uma pessoa delicada, às vezes ela é uma pessoa mais rústica. Então a gente trabalha com flores dessa forma também. Agora eu vou introduzir algumas rosas para combinar com o meu buquê. Essas rosas lilás, também aqui no caso eu corto em bicel. E não tem necessidade de aramar, porque as hastes elas estão bem duras e entra com facilidade dentro da espuma e eu tenho segurança de que ela vai ficar. Então fazemos mais uma linha, bem interessante. Aqui um pouco mais curto. Nessa situação eu posso fazer a mesma técnica, porque eu vou colocar essa rosa também como aquele calas. Cortamos aqui o excesso do arame e espetamos aqui dentro da espuma.
Vamos tirar essa pétala. Vamos reforçar esse grupo. Percebe que pode se espetar assim também direto dentro da espuma, sem problema algum. Olha que legal, uma massa aqui, uma massa aqui. E agora vamos colocar mais umas 2 ou 3 flores na parte de trás. É importante ressaltar que para a utilização das flores para um buquê de noiva, é importante que você utilize flores de qualidade. E eu gosto muito de trabalhar com variedades diferentes. Olha que legal trabalhar com calandiva, né? Na realidade ela se chama Rose Flowers, mas nós temos os nomes populares e os nomes científicos. E é muito interessante porque ela fica super delicada, isso para arranjo de cabelo, né? Para confecção de arranjo de mesa de bolo, enfim, corsagem, tem muitas utilidades. E eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de material dentro de um buquê. Fica super delicado, é uma textura diferente, é uma florzinha que dura muito. Olha que legal. É a mesma técnica ainda como eu aramei o calas. E se você sentir segura, você pode introduzir direto dentro da espuma também. Fazer um grupo reforçado também, fica interessante. Um grupo aqui na parte de cima. Essa flor também tem uma durabilidade muito boa. Vamos utilizar agora um pouquinho de hortênsia. Hortênsia também podemos aramar da mesma forma. Fica uma combinação, né, do cor-de-rosa com o verde, entrando com um pouco de tonalidade do azul. Olha que legal que fica a combinação. E já faço, né, de repente, um grupo bem acentuado aqui e não escondo a haste do calas, que é muito elegante, muito interessante. Porque se eu viesse com todas essas flores até aqui, esconde toda a beleza do calas. Então tem que e na realidade também dessa folhagem. Agora terminando, colocando aqui a hortênsia num grupo bem acentuado ao centro. Vou introduzir agora então as Phalaenopsis. Phalaenopsis na tonalidade, né, de lilás, pink, que faz a harmonia das cores. Muito interessante, muito elegante, né, essa flor. Aqui a gente também pode colocar o arame para ficar bem preso, bem fixo ao meu suporte. Quiser atravessar o arame, como eu já ensinei, tem possibilidade também. Mas eu prefiro só introduzir e espeto a haste dentro da espuma e ela já está posicionada. Uma outra técnica que eu acho muito interessante quando você tem que ter haste na flor é você, de uma certa forma, criar uma conservação na flor. Então eu coloco aqui um algodão na ponta, eu espeto um arame aqui na parte de trás do meu Phalaenopsis, tá bem na parte de trás, viro aqui em volta da haste, molho esse algodãozinho e vou aqui colocar essa fita que envolve o meu algodão. Na realidade, assim, ele protege e ao mesmo tempo ele segura a água. Então, de uma certa forma, essa flor ela está conservada. E ela tem cabo, então de uma certa forma eu posso colocar ela aqui embaixo, posso colocar ela mais para lá. Tá? Essa é uma técnica super legal também, que a gente pode estar introduzindo no meu buquê. Agora eu tenho aqui algumas florzinhas, que são flores do próprio Leriopes, que é a minha folhagem que eu utilizei como cobertura. Vou colocar ela uma pequena saída, né, cortando em bicel também, escondendo um pouco mais da minha espuma floral, fazendo uma saída muito interessante de dentro do buquê. Aqui eu tenho um galho
que eu tirei todos os galhos laterais do aspargo plumoso, que é essa folhagem aqui. Então, eu vou fazer um pequeno movimento, né, por cima do meu buquê, espetando dentro da espuma. Uma coisa mais transparente que envolve o meu buquê. O que está se usando bastante são adereços dentro do buquê, né? Que são alfinetes, que são argolinhas, que são, de repente, esses fios também são elegantes, que é um tipo de uma bolinha que a gente pode utilizar, né? Que a gente enrosca ele dentro das próprias flores, podemos fazer esse movimento assim, olha. E dá um brilho, né? Eu acho que é importante você colocar algo, né, desses adereços que agrega valor. Agora tem que tomar muito cuidado para que isso não seja em excesso, né? Porque tudo em excesso gera um problema. Então, eu acredito que isso não é tão interessante quando você usa demais. Então, só para dar uma elegância, um brilho, algo que possa criar uma sutileza dentro do seu buquê. Eu estou puxando aqui e a molinha vai se abrindo. Eu acho que já tá bom, então eu vou cortar o excesso aqui. Aproveito e pego esse galho e enrosco ela junto com o meu calas. Essa partezinha aqui pra dentro, fica interessante. Deixa eu ver se tem alguma folha, algum suporte ainda aparecendo. Ali, vamos lá fechar. Que isso também tem que tomar muito cuidado para que toda a espuma esteja coberta. Para isso eu vou usar o meu aspargo micro, né, ou muito mais usado como aspargo bolinha, mas ele chama aspargo mirioclados. Só fechar, esconder a espuma, muito interessante. Pronto, aqui a gente já vai tirar ele de dentro do suporte. Vou soltar ele, olha como ele ficou, né? Então, na realidade agora nós vamos fazer o acabamento na parte de trás, né? Vou fazer toda uma colagem de folhas, que são as folhas de ruscos que eu tirei do galho, e aí eu fiz um cortezinho nele, né, na pontinha, que é onde ela vai se encaixar certinho no cabinho, tá? Então, como fazer isso? Normalmente eu faço com a minha cola quente, mas você pode fazer também com cola fria, você pode fazer não só com folhas, pode fazer isso de repente com uma fita, depende, pode fazer com um pedaço do tecido do véu da noiva, ou então do tecido do vestido da noiva. Assim, a gente vai fechando o suporte, vai escondendo todo ele, fazendo o acabamento, que acho que é uma coisa que fica muito interessante. E é importante. Muitas vezes o acabamento é mais importante do que propriamente o arranjo. Tá aqui. Vamos fazer a volta toda. Virando o meu buquê. A última folha. Colar mais uma. E olha que legal, né? Agora essa parte aqui, onde tá a haste da flor, eu vou passar uma fita, a fita de cetim, que faz todo um acabamento, que muitas vezes eu vejo que essa parte, muitas pessoas não ligam para isso, não dão tanta importância. E muitas vezes ela tem uma mãozinha um pouco menor, uma mãozinha maior e acaba aparecendo, e não é legal. É como você de repente está comprando algo e não tem acabamento. A mesma coisa aqui. Passando a fita de cetim, vamos dar a volta, fazer todo um acabamento em volta, aqui, aqui você pode também usar um pedaço do tecido do vestido da noiva. Pode usar outros tipos de fita. Vamos prender novamente com um pedacinho, um pouco de cola quente. Fechamos.
E aqui eu gosto também de aplicar mais um valor, né? Que é essa fitinha de strass. Aqui então eu tô aplicando uma fitinha de strass para dar um certo brilho, para acompanhar com aquele acessório que eu coloquei na parte da frente do buquê. Vou aplicar com cola quente, alguns pontinhos. Aqui vamos já cortar, aqui assim. Isso. E no fundo eu tenho aqui já feito uma bolinha de arame que eu vou anexar bem na pontinha do meu buquê, como acabamento. Colocamos uma grossa camada de cola quente, fixamos a minha bolinha. Então tenho aqui uma sugestão de um buquê bem confeccionado, né? A combinação das cores, das texturas, é um buquê decorativo, né? Nas tonalidades lilás, roxo, com orquídeas, com calas, com rosas, calandivas e com um acabamento maravilhoso, onde a noiva vai se sentir muito bem, porque tudo está em harmonia.